Senhores vereadores, a todos que nos assistem ainda pela internet, aos membros da imprensa que estão nos assistindo também, as minhas manifestações, o vereador Marco hoje conseguiu, por falar por primeiro, né, como eu de costume falo sobre Covid, sobre as questões relacionadas ao Covid, o vereador Marco já falou algumas coisas, eu queria só reforçar algumas situações que foram colocadas por alguns vereadores no decorrer das suas falas. Com relação aos postos de saúde e ao atendimento no hospital, hoje tem uma matéria, inclusive, na Gazeta, falando sobre o atendimento que está sendo feito em horário fora de expediente da Prefeitura, nos postos da Centenário, do Cruzeiro e de Serra Alta. Então, para que os usuários também possam ter essa informação, né, que existe, além do horário normal, né, os chamados panzinhos, no ISF-3 da Centenário, no ISF-1 da Serra Alta e no ISF-5 do Cruzeiro, de segunda a quinta-feira, das 17h30 às 21 horas, e na Unidade de Saúde Central, de segunda a sexta-feira, das 17h30 às 22 horas, para que sejam atendidos aqueles casos que não conseguiram ser atendidos durante o dia na unidade, no seu fluxo normal, e também para tirar um pouco da sobrecarga do Hospital e Maternidade Sagrada Família, que hoje fez o Renato, que do Hospital e Maternidade Sagrada Família, fez um relato sobre o grande fluxo de pessoas que há no hospital, do esforço também que a Secretaria tem feito nos últimos dias, nos últimos tempos, inclusive para a contratação de mais um profissional médico para ser colocado lá, mas nós temos, segundo informações que eu tenho, algumas dificuldades também de pessoal e de formar as escalas para isso. E, além disso, nos sábados, o atendimento no posto de saúde central também está das 8 da manhã até as 16 horas para atendimento das pessoas que tenham, especialmente síndrome gripal, né, que possam estar sendo atendidos também. Então, a orientação por parte da Secretaria é que as unidades de saúde atendam toda a demanda, né? O que o vereador Sabino falou sobre a 25 de julho, houve ali alguma questão relacionada ao envio excessivo de pacientes que talvez poderiam ter sido atendidos nas suas unidades de origem, mas que foram encaminhados naquele momento, e é claro que sobrecarregou o atendimento naquela unidade, e obviamente que isso não pode ser assim. Com relação à necessidade de mantermos os cuidados, eu entendo que é fundamental, os casos de Covid estão crescendo assustadoramente no nosso município, a nossa capacidade de atenção está limitada, claro, né? Então nós temos que continuar os cuidados. É muito importante que cada um de nós se mantenha firme nos procedimentos de cuidado individual, né? Quais sejam a utilização de máscara, o não permanecer em ambientes que estejam com aglomeração, a utilização de álcool em gel, ou então de lavar as mãos constantemente, que é muito importante para a prevenção, para se prevenir, né, essa questão toda. Eu entendo que nós devamos nos comportar sempre assim, cada vez mais. Essa pandemia tem nos ensinado muitas coisas e precisamos estar atentos, né, porque já tivemos outros surtos, né? H1N1, já tivemos surtos de gripe, a gripe aviária, a gripe suína, agora a questão do Covid. Então, temos que estar sempre prontos para tomar as medidas que são necessárias para o enfrentamento dessa pandemia cada vez mais. Temos que estar sempre atentos. Com relação ao projeto que eu falei com os senhores vereadores, que colocaria na segunda-feira o projeto da publicidade, né, com relação à poluição visual, eu lembro também que foram realizadas muitas reuniões a respeito dessa questão, houve modificações no projeto a partir de reuniões que tivemos, inclusive com o secretário de Planejamento, houve, por parte de quem estava formatando o projeto,
o acatamento de sugestões do CDL, eu me lembro disso, de ACISBs, não sei se todas, né? Obviamente que vai haver divergências de pensamento, porque há divergências de interesse também nas questões, né? Então, mas eu entendo que é importante que todos nós, e aqueles que assim acharem importante, como diz o vereador Fernando Malon, a consulta aos órgãos representativos do comércio e da indústria do município de São Bento é importante que nós estejamos também atentos a isso enquanto vereadores, né? E que estejamos prontos, né, para ver o momento atual que vivemos e se nesse momento adequado, correto, né, e a nossa manifestação de voto favorável ou contrário a esse projeto. Como todos os projetos que aportam a essa casa, demandam da análise de todos nós, de todos os vereadores. Afinal de contas, nós estamos aqui com essa finalidade também, né? A fiscalização, a aprovação ou não de leis, a discussão dessas leis, o apontamento de alternativas para aquelas que são apresentadas nessa casa. Então, se os senhores assim precisarem de mais um tempo, eu falei que eu colocaria na segunda-feira que vem, mas temos prazo. De repente, se não colocarmos na segunda-feira, dia 30, nós temos mais uma semana para colocá-los ali na primeira semana de dezembro, na primeira segunda-feira de dezembro, seria possível, o projeto está em segunda discussão, para que haja a possibilidade de contato com as entidades e aí firmar, né, o posicionamento de cada um dos senhores vereadores com relação à aprovação ou não desse projeto. Não é uma obrigatoriedade que o coloquemos para votação na segunda-feira. Foi um posicionamento meu, uma vez que nós estávamos aguardando uma possível retirada, tanto desse quanto do projeto dos ACTs, não aconteceu. Eu tinha me comprometido com os senhores vereadores que colocaria o projeto dos ACTs na sessão de hoje, e assim eu fiz, né? E me manifestei com relação ao projeto da publicidade para a segunda-feira que vem, para a próxima sessão, como uma forma de que os senhores pudessem analisá-lo ainda e pudessem ver quais os seus posicionamentos com relação a isso. Se os senhores entenderem que é preciso uma semana a mais, eu não vejo problema nenhum em segurarmos o projeto mais uma semana e colocarmos para discussão na primeira semana de dezembro, né, na segunda-feira, no dia 7, para mim não tem problema nenhum. Seriam essas minhas manifestações, e assim, então, encerro. Pois não? O senhor está encerrando sua fala? Eu gostaria de dizer... Estou encerrando, mas fica à vontade, vereador Silvio. De repente, dar um prazo maior para essa lei, que precisa, então, na minha visão aqui, conversar com as entidades, a Associação Empresarial, CDL, e dar uma divulgação, uma boa divulgação nessa situação, para que lojistas do comércio em geral saibam do que se trata, para que eles saibam dos artigos, dos detalhes dessa lei, né? Como é que ela vai ser feita. Porque, como falou o vereador Malon, já o vereador Dagmar se manifestou também, a coisa foi feita assim naquelas audiências públicas, tanto goela abaixo, tá? De fato. Vai ser assim, assim, assim. É mais uma explanação do que uma conversação. Eu participei daquilo lá. Então, de conversação teve pouco. Nós temos aí todos os centros, bairros, todo mundo fazendo propaganda. De fato, algumas placas tremendamente exageradas, de mau gosto, inclusive algumas, outras muito bonitas, muito já modernas. Tá? Então, isso trazer para uma certa padronização, eu acho que seria importante, o município ganha, mas tem que haver essa conversa, não é só uma explanação, vai ser assim, pronto. Não, uma conversa. O pessoal tem que ter um prazo para adaptar. Então, se vai se dar mais um prazo para votar, fica todo sem sentido, ficaria, se as entidades citadas aqui, a Associação Empresarial, a CDL principalmente, não der uma ampla divulgação. E aí eu não sei se a Câmara vai dar divulgação, o Executivo vai dar divulgação, se for feito na imprensa convencional, teria um custo, se vai ser, eu acho que o CDL e a CIS deve ter lá suas formas de divulgar diretamente para os seus associados, né? Fazer uma divulgação do texto da lei, do teor da lei, para que o pessoal saiba, mas o que é que vai ser feito ali? Porque depois chega aqui, vota, aprova, e o pessoal diz, mas assim, com esse artigo, com essa lei, com esse tamanho, com esse formato de placa, eu não queria, não gostaria. Então, acho que seria importante. Muito obrigado. Eu acho que me fiz entender, né? Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador.
Bom, eu não tenho mais nenhuma manifestação, né, para fazer com relação a isso, mas podemos continuar conversando sobre isso, e se for o caso de a gente colocar na segunda-feira, colocamos, se não, damos mais uma semana, enfim. Vemos aí o que é mais interessante para todos os vereadores. Não acho que seja um grande cavalo de batalha essa colocação ou não do projeto de lei já na segunda-feira. Bom, senhores vereadores, não havendo mais nada a ser tratado, eu agradeço a presença e os trabalhos dos senhores vereadores. Convoco-os para a próxima reunião ordinária, que se realizará no dia 30 de novembro, segunda-feira, às 19 horas. Está encerrada a sessão.